queria começar falando justamente dessa questão que talvez fuja um pouco até da astrologia. Eu quero começar primeiro com um setênio que está finalizando e que poucos comentam sobre os setênios. Então, a gente tem, por exemplo, dentro da antroposofia, é, a ligação dos setênios. E se a gente pega alguns últimos setênios, a gente teria o seguinte: de 2012 para cá, a gente já teve de 2012 a 2019 um setênio muito forte. Vou pegar 2012 porque ele foi um marco para a gente em termos de renascimento de uma nova consciência. Lembram que se falava muito, tinham pessoas que falavam que o ano de 2012 ia ser o último, que o mundo ia acabar, não sei se vocês lembram disso, e aí tinha justamente o calendário maia que falava, então, de um fim, sim, de uma contagem de 26 mil anos, que culminou justamente lá 21 de 12 de 2012. Lembram disso? Tem alguns que são assim próximos da minha idade que talvez lembrem bem, outros talvez mais novos não vão lembrar, enfim, mas 2012 foi um ano muito forte. A gente tem passado por ondas de despertar. Então, a gente teve uma mega onda do despertar da consciência, muitos seres, muitas sementes estelares despertando, que foi a onda de 2011, 12, 13. Depois, 2019, 20, 21 e agora, 2024, 25 e 26. Voltando aos setênios, então, pegando 2012 até 2019, tivemos um setênio, e de 2019 começa então um novo setênio que vai até 2026. Então, o que que aconteceu no final de 2019? Pandemia. Então, aqui a gente ainda está, então, dizendo que estamos na finaleira de um grande setênio. E isso é muito importante que a gente entenda, até para você começar a perceber quais foram os desafios desses 7 anos para você. O que que aconteceu em entre 2019 e agora 2026, que está só começando, mas que ele é a finaleira. Por isso que nós estamos sempre comentando, esse é meu gato, gente, desculpa aí, mas é muito pequeno, ele é melhor que ele fique aqui. E aí, o que eu ia falar é o seguinte: então, o que que esse descarregamento kármico que nós estamos vivendo agora, em 2026, significa em termos de 7 anos? Então, a gente está falando de descarregamento kármico porque justamente é o final de um grande ciclo de 7. Entende isso? Então começa a perceber o que que aconteceu com você em todos esses 7 anos, que vai realmente finalizar lá quando a gente finalizar esse ciclo astrológico, que será daí em março de 2027. Porque é muito bacana quando a gente segue um calendário que é aquele não calendário gregoriano, que é um calendário político, econômico, e começa a olhar para um calendário, uma forma de ver o tempo mais natural, mais cósmica. Quando a gente vai saindo daquele tempo do relógio e entrando num tempo mais cósmico, a gente vai se readaptando a uma nova realidade, porque nós estamos já cada vez mais nos preparando e preparados para esse novo porvir que cada vez mais está mais perto. Diante desse setênio que eu estava comentando, é, significa, então, que ainda esse ano de 2026 é um ano que a gente quer que as coisas, né, tem uma coisa, uma expectativa que até a Ju falou,
Vamos, eu quero que vai, e talvez não, ainda não, entende? Então, essa energia que fica um pouco freada, talvez ainda a gente sinta isso ao longo do ano, né? Esse primeiro semestre, ele vai ser mais desafiador, provavelmente aí em termos de trânsitos e de energias que estão disponíveis para a gente em termos astrológicos e não só. O Patrick comentou, né, justamente dessa questão de ressonância Schumann, né, Patrick? Antes da gente começar a gravação. E também tem esses quesitos que vão muito além da astrologia e que estão conectados daí com a própria transição planetária. Então, junto com trânsitos muito fortes, muito intensos que a gente está vivendo, a gente tem também vários outros fatores energéticos que têm a ver com a própria Terra, com o movimento, né, de elevação vibracional intenso da Terra e também movimentos fora da Terra, né, porque a gente está também recebendo muita influência de todos esses raios solares que estão fortíssimos, já não é de hoje. E vem daí aumentando as nossas percepções, é verdade, para aqueles que são mais sensitivos, mais sensíveis, né? Percebem todas essas ressonâncias eletromagnéticas, por exemplo, que vêm do nosso Sol, Sol físico mesmo, fora as outras energias que são energias ainda mais sutis e que vêm de outras também, outros níveis dimensionais e que a gente não tem nem noção, mas que tudo isso forma um grande processo que é o processo justamente da transição planetária. Então tem uma mexida muito grande acontecendo em todos nós. Se a gente fala, poxa vida, de um setênio em que ocorreu uma grande pandemia, a gente nunca tinha vivido uma pandemia, as nossas gerações não tinham vivido pandemias, né? Foi algo que deixou uma marca e que a gente ainda está cicatrizando algumas feridas relacionadas justamente a essa questão da pandemia. Pensa lá, em termos pessoais e em termos também relacionados à humanidade. Deu um chacoalhão muito grande e muitas pessoas também despertaram justamente por causa desse chacoalhão que teve. Muitas pessoas começaram a parar para pensar sobre a sua vida, sobre os automatismos da vida e tentar se abrir mais para as questões da espiritualidade, né? Então, quando a gente fala de uma finaleira de 7 anos, a gente está justamente. Imagina o seguinte: olha, eu vou dar um exemplo, né? É muito simples. Imagina, tipo, lembrei, eu tenho uma casinha em Morretes, e essa casinha, ela tá no final de toda a água que vem lá do alto da montanha. Então, como ela está no final, a água que chega no final ali pode romper todos os canos. Então, por exemplo, outro dia a gente estava sem água porque tinha rompido os canos. Por quê? Porque a água que vem lá do alto, ela vem descendo, quando ela chega no final, ela está muito forte. E é isso o que está acontecendo com a gente hoje, nesse momento de finaleira de processo. Por isso que a gente está falando de descarregamento kármico, né? E aí vamos pegar agora a energia justamente de Júpiter e de Marte. Em primeiro lugar, Marte, porque ele é o regente mesmo terrestre. E aí, quando a gente fala de Marte, a gente fala de força. A gente fala de uma energia, a energia do guerreiro celeste, como na Cabala, desculpa, na Cabala, justamente o guerreiro celeste é Marte. Então, quando a gente fala dessa força guerreira, é essa força guerreira dentro de nós e também fora de nós, né? Então,
tem uma energia impetuosíssima que a gente está sentindo, e agora ela já está forte, não precisa nem esperar a virada aí para dia 20 porque já está acontecendo. E então tem um ímpeto de fazer movimentos de ação e de realização muito forte. Tipo, agora eu vou, pega a espada e tá, né? Agora eu vou conseguir, agora eu vou fazer. Então tem uma força muito boa nesse sentido de realização, realização pessoal, porque Marte, junto com o que ele rege, o signo que ele rege, que é Áries, é justamente esse movimento de ação, de pôr a mão na massa, fazer, porque justamente Áries é o signo número um, ele rege o setor um da mandala astrológica, né? Cada signo tem um setor específico e Áries é um, porque ele é a ação. Então, essa força de ação vai estar muito intensa para esse ano. Porém, também a gente vai ter forças junto com esse movimento marciano, que, como não é, né, novidade, até pela própria característica de Marte enquanto guerreiro, essa força por outro lado, desafiadora, de raivas, de irritações, de força que é desnecessária, de força física desnecessária. Então, fiquem atentos para não exagerarem fisicamente, não pegarem mais coisas do que vocês podem realmente dar conta. Inclusive, essa aqui que vos fala agora é a número um que vai pegando mil coisas para fazer, né? E depois, tipo, ai meu Deus do céu, o que que eu fiz, né? Então, não se empolgar demais, né? Para não judiar também do corpo físico. Em contraposição, a gente daí tem a energia de Júpiter, que daí, como um regente celeste, traz daí essa energia de autoconhecimento, fé, expansão de consciência. Então, Júpiter é o grande benéfico, ele já estava presente no passado, em todas as expansões que a gente viveu. Agora, é uma regência que ela vem de um plano mais sutil. Ou seja, então, se a gente, para a gente entender melhor essas duas forças, de um lado a gente tem todo esse poder de realização, e do outro a gente tem o poder da transcendência. Então, para quem está trabalhando já essas duas forças de uma forma harmoniosa, ou seja, está se realizando, e ao mesmo tempo está escutando o chamado da alma tem a ver com aquilo que realmente você está fazendo. Então, existe uma harmonia dessas duas polaridades que é bem interessante porque elas se integram muito bem. Agora, se isso não está bem amalgamado, o que vai acontecer é realmente um confronto entre realidade dura, você de repente fazendo coisas que não queria estar fazendo, e a transcendência chamando para um chamado maior e você sem saber o que fazer. Então, talvez nesse momento, nós aqui, nesse nosso grupo de poucas pessoas, né, é, aqui a gente talvez esteja mais ligado a esse chamado da alma, do autoconhecimento que Júpiter traz. Então fica mais simples de lidar. Mas será que a maioria de nós, em termos planetário, está escutando esse chamado? Essa é a questão, né? Então, aí a gente tem um movimento planetário que também vai influenciar e já está influenciando. Então, olha aí o que já está acontecendo, por exemplo, em relação, né, já desde fevereiro, que a gente está vivendo uma situação que a gente não queria mais, uma situação de guerra, né?
desnecessária, absolutamente desnecessária. E, né, teorias aí, digamos, é, de complôs planetários e, enfim, né, é, sempre tem, né, aquele olhar que a gente não pode esquecer, que nos diz, tipo, será que isso aí não é proposital? Porque pensa bem comigo, sabe? É só uma pergunta, e aí, aí você vai fazer as tuas respostas, veja o que você entende, né, com tudo isso, né? É, a parte teorias conspiratórias, mas assim, é, pensa bem, a gente já está num processo diferenciado, sabe? De maior expansão. A gente já está numa finaleira de um processo já da pandemia. Então, como o Patrick mesmo falou, né, existe uma força já para começando um novo renascimento, é uma energia de início também, né, de um novo ciclo. E aí, tipo, estourar uma guerra agora, mais uma, né? Mais uma, sabe? Tipo assim, dentro de um momento tão crucial, tão importante, em que a gente vai precisar e estar muito ligado à fé. Né? Júpiter, por exemplo, está muito ligado às questões, né, dessa transcendência maior, da fé, da esperança de um mundo melhor, e justamente agora mais uma, né? Parece, eu fiquei refletindo, né? A gente já viu muitas guerras acontecendo, né? É, para quem aí tá beirando, tipo eu, assim, uns cinquentinha, né? A gente já passou por muitas coisas, já vimos muitas guerras, não como, lógico, uma Primeira Guerra Mundial e uma Segunda Guerra Mundial, mas a gente viu muitas coisas, mas parecia que, como a gente estava num outro momento planetário, aquelas guerras, elas, sabe, parecia que a gente estava meio sonolento ainda, estava meio anestesiado, sabe? Então, eu cresci, num momento de Guerra Fria, então era quase que meio normal aquele climão de as coisas podem acontecer a qualquer momento uma outra guerra, uma terceira guerra mundial, mas sabe? Então era meio normal. Então a gente ficava meio que achando que era normal, sabe? Ter uma guerra no Vietnã, uma guerra no Oriente Médio, mas com o tempo e com o passar de um despertar maior da consciência, pelo menos eu posso falar pessoalmente aqui, é, toda vez que a gente expande mais, se sensibiliza mais, é, a gente tem essa esperança de que realmente um novo mundo está chegando, que um novo renascimento está chegando. Então, quando estoura uma guerra, em um momento que você já está cultivando e o planeta inteiro já está numa expectativa, mesmo que inconsciente, de um mundo melhor, é como se jogasse uma baita água fria, um balde de gelo, né, nas expectativas. Então, sinceramente, eu vejo isso também de uma forma muito proposital em relação àqueles que não querem justamente que o nosso planeta ascenda, né? Então, assim, eu não vou entrar nessa questão, a batalha entre a luz e as trevas, porque não é bem isso. A luz está lá, e as trevas também, e sempre vão estar. Só que existe, é verdade, um mecanismos, né, de controle que fazem com que a gente ainda fique naquele limbo e que nos puxam para baixo. Então, essa energia que puxa para baixo é que a gente vai ter que estar mais atento, né? A gente vai ter que estar mais empoderado dos nossos mecanismos, das nossas ferramentas, porque vai ter essa energia que puxa para baixo.
quando a gente fala, por exemplo, né, vou citar mais uma coisa que o Patrick comentou, né, falou sobre projeção astral, né, é muito bacana quando a gente começa a trabalhar essa questão da projeção astral e começa a ver coisas e ver mesmo que tem realmente muitos seres que são benevolentes e querem o nosso bem e estão trabalhando para o bem da humanidade, mas também ali no astral a gente vai encontrar também lugares e grupos que não querem. Então, é muito bacana porque daí vai além das teorias, porque quando você faz projeção astral, você sente, você vê, você entende o que é verdade e o que não é. Então, vou deixar um adendo aqui da projeção astral, porque eu acho que é um tema muito importante. Ele não é o foco hoje do nosso trabalho aqui, mas assim. É algo muito importante que a gente comece a estar mais lúcido dos nossos sonhos, que a gente saiba para onde a gente vai, para que daí comece a entender as forças que vão também nos manipulando, tanto fora do corpo como aqui na terceira dimensão, para a gente não cair nas armadilhas, tanto lá, quando a gente está no astral, como aqui, quando a gente está na terceira dimensão. Então, tem algumas coisas importantes para a gente observar, para que a nossa energia suba e que a gente fique realmente numa vibração mais alta, onde tem toda a nossa galera, né? As hierarquias de luz, consciências maiores que nos protegem, que nos guiam, que nos orientam. Só que se a gente está mais denso, se a nossa mente está fervilhando, a gente não vai conseguir escutar tudo, não vai conseguir sentir tudo que a gente precisa sentir, certo? Hum? Uma coisa interessante é que quando a gente vai, voltando agora à energia de 2026, quando a gente vai pesquisando informações, tem algumas bem interessantes que vão casando umas com as outras, né? Então, quando, por exemplo, a gente fala de um final de setênio, né? E a gente falou então de uma visão que tem muito a ver com a antroposofia, com o Rudolf Steiner, né? Essa questão dos setênios e tudo mais. E aí, quando a gente, por exemplo, faz a somatória de 2026, antes dele virar um, que é o início de tudo, realmente como foi dito anteriormente, né? Quando vocês comentaram, antes dele ser um, ele é 10. Se você fizer a soma de 2 mais 6, vai dar 10. Quando a gente fala de 10 dentro da numerologia, é um grande final também, para daí começar algo, que daí é a energia do um, que daí a gente soma 1 mais 0 vai dar 1. Mas antes do um vem o 10. Então, 10 é o final de um ciclo razoavelmente robusto, que é exatamente o que eu estava falando sobre a energia dos setênios. Então, eu queria que vocês fixassem isso, porque eu acho que vai fazer a diferença no ano de vocês de 2026, observar o que é essa grande finaleira de 7 anos que a gente está falando, para perceber o que realmente precisa ser solto, como vocês falaram antes da nossa gravação. Tipo, o que precisa ser soltado, o que precisa ser liberado, que não serve mais, que precisa, sabe, realmente se liberar, liberar-se dos pesos que não tem mais a ver com esse momento que, por exemplo, Júpiter nos traz, que é de transcendência, que é de uma escuta maior, uma escuta da alma, né? É, também, quando a gente vai olhando, né, a energia de 2026 e fazendo outras correlações, o que que a gente tem daí no tarô? Então, quando a gente fala de Marte, no tarô, a gente tem essa carta aqui, que é a carta da força.
e que também vai nos ajudar muito nesse momento, ao longo agora de todo esse ano, para entender que força é essa que pode realmente nos auxiliar. Então, aqui a gente vê que tem uma mulher, ou seja, é um ser feminino, é um ser delicado, que com maior tranquilidade e sutileza abre a boca de um leão. O leão, ele representa todas as forças mais instintivas, as emoções mais densas, até como raiva, até como ódios, tristezas, mágoas, irritações, né? Ou seja, tudo aquilo que tem a ver com o emocional mais denso e que é daí facilmente dominado por uma consciência mais sutil e, por um lado, feminina. Não estou falando de mulheres, eu estou falando do nosso aspecto feminino que carregamos, tanto nós mulheres como nós homens. Então, assim, a gente tem uma força do feminino, da sutileza, da espiritualidade, da intuição, guiando esses processos mais densos e recebendo informações que vêm do alto, de dimensões superiores, por causa desse chapéu aqui em formato de 8, que é do infinito, abrindo o chakra coronário. Então, o momento de 2026 vai ser de muitas aberturas do coronário. Vai ser um ano, e vocês já devem estar percebendo, e eu escutei alguns de vocês também fora aqui desse momento agora, conversando comigo e falando de altas aberturas sensoriais, sensitivas, né? Se lembrando mais dos sonhos, tendo sonhos lúcidos, tendo projeção astral, ou então de olhos abertos aqui na terceira dimensão e vendo além da terceira dimensão facilmente. Então, essas aberturas sensoriais, sensitivas, vão fazer muito parte desse momento de 2026. Abra-se para isso, porque realmente vai ter essa onda que vai nos dar um impulso para a gente poder ter toda essa sensorialidade maior e intuitiva também. Por outro lado, quando a gente fala daí de Júpiter, a carta que vem no tarô correlacionada a Júpiter é o imperador. Essas correlações são de tradições mais antigas, sabe? De estudos tradicionais do tarô que une a astrologia. E aí, aqui, quando a gente fala de Júpiter, a gente está falando do imperador. E quando a gente fala do imperador, é uma energia forte, é uma energia de realização, mas também ele está segurando um cetro aqui, que tem aqui, olha, três pontas, representando justamente a conexão com o alto. Então, ele rege tanto a matéria, o imperador, por isso ele está sentado sobre um cubo, então tem os aspectos fortes, né, que esse imperador traz, em termos até de realização, e também o terciário maior, representando as conexões com o alto, com a espiritualidade, com as multidimensões que temos além da terceira dimensão. Então, é uma energia que a gente está dizendo para nós desse imperador que nós somos, é o nosso imperador, o imperador de nós mesmos, esse grande ser que somos nós, que somos mestres de nós mesmos. Então a gente vai precisar integrar essas duas forças para aguentar o rojão. A realidade é essa. Por quê? Com tudo que a gente já está percebendo de início de ano, com tudo que já está se mostrando, já dá para ter uma base do que é o ano de 2026, sendo um ano de descarregamento kármico. E não é para a gente se preparar para o pior, não é isso.
mas é entender que vai ser necessário esse fortalecimento interior para que a gente aguente as inconstâncias que vão vir do externo, tanto em situações, representando situações externas, situações políticas, situações de até talvez de um certo de uma certa densidade em termos planetários, como situações pessoais, o outro que faz parte da nossa vida. Então, esse fortalecimento interior vai ser a coisa mais importante que a gente tem que levar em consideração para o ano de 2026, para aguentar todo esse descarregamento kármico, né? É como se a gente ao longo desses anos estivesse subindo, né? Sabe, eu gosto daquela metáfora que eu sempre uso uma metáfora que é a montanha russa, sabe? Então, ano passado é como se a gente estivesse subindo a montanha russa, daí vai subindo devagarinho, e você já sabe, ai meu Deus do céu, esse negócio vai ter uma hora que vai parar lá em cima e depois vai descer com tudo. 2026 é o descer com tudo. Então, não adianta a gente segurar. Não segure naquilo que não tem base. Deixa aí. Deixa embora, deixa. Se ruiu, ruiu. Se já em 2025 o negócio já se desfez, tipo, já era, vai, se entrega num fluxo maior, que é um fluxo de transcendência que vai ser melhor para você. Esse é um dos grandes recados. O outro, tá? Importante, vai ser um momento de grande cocriação. Essa é a parte que eu mais gosto de tudo isso, tá? Então, assim, é, eu quis trazer todas essas questões porque são importantes, né? Nem tudo são flores, é verdade, mas para quem está fazendo a tarefa de casa, para quem já está num processo de despertar aceleradíssimo, para quem já está atento e se transformando e liberando coisas que são pesos, o processo de cocriação vai ser muito rápido e vai ser muito especial. Então, assim, tá nas nossas mãos começar, e o melhor ainda, na nossa mente e no nosso coração, começar um processo forte de cocriação. O que você quer? Se o que você quer tem a ver com o chamado maior da alma, em conexão com o bem maior, em conexão com esse movimento de nova era que é do coletivo maior, de atenção ao desenvolvimento do planeta em si, esse voltar-se para um serviço planetário, o que que eu posso fazer também para o planeta? Se aquilo que você deseja tem a ver com tanto internamente com esse chamado, como fora esse auxílio maior planetário, vai ter ainda mais força. Então, para de se preocupar com coisas que realmente não vão te trazer nada. Se você já está num processo de despertar, olha com fé e coragem, porque vai ser um ano para os corajosos. Se você tem já algo muito especial que você já percebe que está começando a ficar cada vez mais relevante e forte, continua nesse fluxo. Só acredita. A gente está finalizando um grande ciclo, é verdade. Mas se prepare então para o que vai vir. Segundo semestre vai ser, eu acho, eu espero, né, que seja mais leve. E aí tenho de verdade uma esperança muito grande para 2027, para que a gente desde já vá soltando esse descarregamento. Segundo semestre a gente já vai se organizando para esse novo que está chegando, e aí as coisas vão começar a entrar num fluxo muito rápido e grande. Quando a gente fala de cocriação, eu acho que é uma das coisas mais importantes para a gente dominar. E para dominar esse processo de cocriação, a gente precisa reeducar a nossa mente.
Esse é o ponto fundamental dentro dos nossos processos internos. Então, dominar, ou melhor, entender a nossa mente acima de tudo, e aí ir fazendo os processos também de limpeza do nosso emocional. Entender que nós não somos a nossa mente é fundamental. Poder fazer um trabalho de autoobservação, como no yoga a gente fala, que é swadhyaya, autoestudo, é fundamental para que você perceba que a sua mente concreta, que é aquele macaquinho doido, ela precisa de uma orientação. E essa orientação vem da mente superior, que é uma mente que já coleta informações que vêm de dimensões mais sutis, com insights que vêm já lá do teu eu sou, lá da tua alma. Então é para essa direção que você precisa conduzir a sua mente inferior, para que ela se atrele à mente superior e aí realmente essas duas bem conectadas possam se abrir definitivamente para informações mais sutis, para que você comece a se limpar automaticamente, se reorganizar internamente. Quando perceber que está tendo pensamentos de autossabotagem, de muita crítica, de muito julgamento, de muita negatividade, é a mente inferior que não está sendo bem orientada. O yoga é uma ferramenta incrível para esse trabalho de reorientação. E você pode começar desde já a fazer o teu processo interno, né? E aqui hoje eu não queria estar falando tanto, acho que eu falei demais até, porque eu queria que a gente trabalhasse também nesse sentido de uma é, de uma ativação de uma energia mais alta, mais expandida, de uma vibração mais alta, né? O propósito do ancoramento de luz é trazer algumas informações e depois a gente poder ir para a parte prática, para sentir tudo isso de uma forma mais forte, mais nítida, mais intensa. E aí essa é a última parte que a gente já vai falar sobre isso, já vai fazer, né, o nosso ancoramento. E aí, tem lá no meu canal do YouTube, tem um vídeo que fala, eu acho que ele está aberto, aliás, ele está aberto, esse vídeo é um vídeo da formação do Yoga Livre, mas ele está aberto para o público e é sobre a mente. Então, dá uma olhadinha para você poder entender melhor como essa mente funciona e que você pode melhorar, que você pode trabalhar para que ela se reeduque de uma forma que chegue um momento em que, em vez dela trazer coisas que são negativas, que seria o natural de uma mente mal educada, vamos dizer assim, sem querer xingar a nossa mente, mas ela começa a trazer daí, ao invés disso, com um bom treinamento, vamos colocar assim, trazer coisas legais, positivas. E é muito lindo quando daí você começa a perceber que é a tua mente já num nível superior, que ela está num nível mais expandido, mais luminoso, trazendo informações que são muito legais. E é a partir dessas informações muito legais, ou seja, numa vibração realmente positiva, de um mundo melhor que queremos, de uma vida melhor, de um planeta melhor, mais próspero, mais harmonioso, mais unido, que daí a gente vai começar realmente a cocriar algo efetivo e concreto. Porque é como eu sempre comento, aqui não é muito diferente do nosso sonho ou das nossas projeções astrais, é a mesma coisa. Só que tem um sistema ainda muito duro que diz que não. E é esse sistema que também vai ruir e precisa ruir. Então, esses descarregamentos kármicos que virão, e não vai ser só em 2026, vão ter outros, né? Vão ter momentos desafiadores de transição planetária, mas eles servem justamente para essa quebradeira desse sistema que é, sim, não faz sentido, não faz sentido. É uma prisão e ele só é efetivo ainda porque a consciência humana permite. Então, por exemplo, quando a gente está em sonho,
ou em projeção astral, você, tipo, já vai pensando, as coisas já vão acontecendo rapidamente, é tudo muito rápido, né? As coisas acontecem de uma forma muito rápida. É, e tudo vai se cocriando de uma forma muito rápida. É, e tudo é mais leve, mais rápido e mais fácil das coisas acontecerem quando a gente está, né, fora do nosso corpo físico. Aqui, o processo, ele é menos rápido, mas ele também é assim. Também as coisas podem acontecer, mas a gente precisa começar a acreditar que elas podem acontecer e que existe uma cocriação nossa. Geralmente, quando a gente está num bom processo, né, interno, a gente estava levando aí, em média, uns 2 anos para algumas coisas que a gente estava se planejando e cocriando começarem a efetivar-se. Comece a perceber coisas suas, sabe? Planejamentos, né? Por isso que é muito legal, às vezes, ter diário, porque se você dá uma olhada, né? Depois de 1, 2 anos, tem coisas que, tipo, estão acontecendo agora e que você tinha pedido enfim, ser planejado lá 2 anos atrás. Porém, agora, isso vai ser mais rápido, não vai levar mais tanto tempo, vai ser muito mais rápido, mas você precisa acreditar, estar nesse processo de cocriação, entender que é você que está criando a sua vida, como quando você cria ali coisas quando você está sonhando. É a mesma coisa, só que aqui não é tão evidente, tão no estalar de dedos como quando você sonha, mas não é muito diferente. Então, esse processo de cocriação, a partir de agora, vai estar muito facilitado, só que as pessoas não se ligaram ainda. Então, a gente precisa, enquanto consciência humana e coletivo maior, começar a se auxiliar nesse processo de cocriação, para que a gente consiga alicerçar uma base que é de uma nova terra. Então, a informação de cocriação é a que eu gostaria de deixar assim aí no coração de vocês para esse momento de 2026, porque ela está sendo disponibilizada, mas você precisa acreditar. E as nossas autossabotagens, as nossas crenças limitantes atrapalham muito, porque a gente sabota demais o nosso processo de cocriação. Por isso, isso tudo tem que ser limpo. E a gente precisa trabalhar melhor para eliminar essas crenças limitantes, diluir. E quando você faz o processo de autoestudo, você consegue daí ter maior consciência desses mecanismos internos de sabotagem e crença limitante. E quando você tem maior consciência, já por si só elas se tornam menos densas e mais diluídas, para que daí você possa arrancar como um mato, tirar do seu jardim e começar a plantar novas sementes daquilo que você realmente acredita. Beleza? Bem, de informação, eu acho que por hoje, assim, eu acho que está bem interessante. Depois a gente pode ir averiguando os fatos, os trânsitos, as energias e ir conversando mais. É um primeiro input, né? Agradecendo, então, a presença de cada um e de todos os mentores, de todas as equipes de cura, de todos os seres que estiveram presentes nesse processo iluminado. Espero estar logo, logo com vocês. Existe aí já um planejamento meu de um ancoramento de luz aí presencial aqui em Curitiba, logo divulgo, mas não vou deixar também de fazer o online para quem mora fora. Logo, logo a gente também vai ter uma imersão muito especial que é na Shantigaya, de fortalecimento interior, pois comento mais com vocês, que será em maio, final de maio.
E vamos que vamos. E o mais importante é saber que nós estamos juntos, que não estamos só. Vou finalizar a gravação agradecendo. Gratidão a todos.